Olá, sejam bem-vindos ao módulo de cálculo manual de ligações. Nós tomamos os devidos cuidados, nós sabemos da responsabilidade de que é o cálculo de ligações. Muitos projetistas vão sair do software para poder tentar fazer esse cálculo manualmente por limitações dos softwares. Então a gente tomou cuidado, tanto na ilustração quanto nos exemplos resolvidos que nós vamos colocar. É um conteúdo extenso, cheio de regrinhas para que as equações sejam atendidas. Então não pule etapas, vá assistir nas aulas na sequência que nós colocarmos, exceto se você já tem alguma experiência e quer só fazer alguma consulta específica em algum método de cálculo, tá ok? Então nós vamos começar com ligações que trabalham somente tração. Então nós vamos começar com o modelo mais simples de cálculo, que são esforços à tração. Vão ser conexões em que nós vamos analisar e vai ter algum dado instante que ela está somente a tração. Professor, como que eu vou saber isso? Eu vou mostrar para vocês isso durante o curso, tá legal? Então vamos lá, vamos levar para a primeira entrada, coisa bem superficial, só para vocês entenderem basicamente como que vai funcionar. Bom, então nós temos aqui os tipos de peças que provavelmente você vai ver tracionada. É uma questão que dentro de projeto vocês vão ver isso, poder consultar isso melhor, mas geralmente é tracionado tirante, pendural, contraventamento que a gente faz no galpão, barras de treliça tem perfis de tração, tem vários, cada tipo estrutural vai ter barras que algum dado instante ela trabalha somente a tração. E isso ocorre mais quando nós articulamos, as barras elas têm os nós articulados, ou seja, ela não provoca transferência de momento para a barra. Então você tem ou só compressão ou só tração em tese. Vou trazer aqui, vou abrir o Advanced Steel, ou quem já viu o Tecla lá, viu vários tipos de ligações. Você escreve lá dentro do Tecla ligações, aparece vários modelos, mas vou abrir dentro do Tecla aqui só para vocês verem que existem várias opções de ligações. Porém, Tecla não calcula, Advanced Steel não calcula, então você só tem uma saída: ou usa as ligações padrões dos softwares que fazem cálculo, por exemplo, do Cycle 3D, ou se você quiser usar algum outro recurso, algum outro tipo de ligação, você vai precisar de fazer o cálculo manualmente, ou em alguns casos específicos vocês podem utilizar elementos finitos. Bom, eu estou aqui com o Advanced Steel ligado, só para vocês verem a quantidade de possibilidades de ligações que podem ser feitas. Para aqui, ó, isso aqui seria ligações, placas navegantes, na verdade seria a placa base. Então você vê aqui, ó, várias possibilidades de fazer, ó, uma ligação, talvez coisas que vocês nem imaginavam que poderia estar fazendo. Nós temos aqui placa base para tubo, ó. Nós temos um outro modo de ligação. Nós temos este modo de ligação, estilo gaiola, ó, mais um tipo de ligação. São várias possibilidades que você tem para poder fazer uma ligação. Aqui nós já começamos a trabalhar viga coluna, ó. Ó. Existem várias maneiras. Você que nunca trabalhou na área e está vendo pela primeira vez, aqui você já começa a ter noções de como que você pode conectar viga de aço com aço. Essa nós já vimos, assento. Tem essa aqui também, que trava embaixo, trava em cima e faz uma contenção lateral. Essa aqui que coloca uma contenção na parte inferior.
e por aí vai, ó. Essa daqui seria de união viga com viga. Essas daqui, essa aqui, por exemplo, aqui o SAIP calcula. Agora tem algumas outras, ó, que você provavelmente não conseguiria calcular. Essa ligação aqui, por exemplo, nós vamos ensinar como calcular dentro do curso? Vamos. Agora, nós vamos ter que aprender a determinar qual tipo de esforço que está atuando nelas aqui, ó. Algumas até não são muito usuais, ó. Essa daqui que está na chapa HUC, ó, você tem aqui, ó, duas cantoneiras com, na verdade, uma chapa espaçadora no meio, né? Aqui também, ó, tá vendo? A diferença é que aqui parece que está preso por fora. Com a chapa aqui, mais um, ó. Estou mostrando para vocês só para vocês terem uma noção de tipos de ligações que podem ser feitas. Quem não tem o Advanced Steel, você consegue, se você for estudante universitário, você consegue baixar. Ó. Aqui nós já temos mais voltado para contraventamento. Nós temos aqui algumas contenções para terças, para cumieiras. Então, se você tiver possibilidade, baixe o Advanced Steel, porque pode ser que ele esteja em futuras atualizações dentro do curso de estruturas metálicas versão completa. Então, se você conseguir ter ele, é o ideal. Aqueles que quiserem também comprar licença, a Autodesk ela oferece aqueles pacotes de licença, onde que você pode ter um pacote de softwares voltados para uma área específica de projeto. Então você consegue pegar, por exemplo, Advanced Steel, tem um tanto de software que você consegue pegar dentro desse pacote por um valor que, de ponto de vista de projeto, se você vai pagar lá R$1.000 por mês para ter um pacote desse aí, os projetos que você fazem acabam cobrindo esse custo. Não é bem uma despesa, e sim um bom investimento, porque traz uma grande produtividade, facilita o trabalho, facilita a contratação de novos profissionais, a vitrine de profissionais disponíveis no mercado muda totalmente. Bom, então o objetivo aqui é só mesmo mostrar alguns tipos de ligações para vocês verem rapidamente. Nós vamos fazendo os cálculos durante o curso e durante esses cálculos vocês vão vendo os modelos específicos e seu modelo matemático de cálculo. Bom, então voltamos aqui, vocês viram os modelos de ligações. Existem vários tipos de perfis que podem ser utilizados, né? Para casos de tração, geralmente nós usamos barra chata, barra redonda, cantoneira ou cantoneira mais chapa espaçadora mais cantoneira. É o caso dessa opção aqui, ou com a chapa HUC. Existem várias opções que vocês podem utilizar. E os extremos dessas ligações, elas podem ser de várias formas. Elas podem ser soldadas, nós vamos calcular. Pode ser rebite e parafusos, também vamos calcular. Pode ser roscas, e também nós vamos calcular. Existem duas maneiras de distribuição de tensões, né, que permite várias análises. Nós vamos ver os modelos matemáticos disso daqui. As peças tracionadas com furo, né, elas podem ter tensões em regime elástico que não são uniformes. Vocês vão ver que nós vamos analisar a ligação, por exemplo, no caso de tração, ao mesmo tempo que nós vamos analisar ela tracionada, nós vamos analisar o efeito do que o conector pode fazer na chapa, provocando um colapso e um cisalhamento da chapa. Então pode falhar por um dos dois. Nós vamos mostrar isso também, ok?
No estado limite, né, quando a gente começa a trabalhar utilizando as tensões de ruptura, nós temos uma tensão uniforme, tá ok? Já trabalhando no regime elástico, nós temos essa variação de esforço. Essa é uma questão mesmo de conhecimento teórico para vocês. Dentro das equações isso vai ficar mais claro para vocês. Então, como que a gente pode determinar uma resistência de uma peça? No caso de peças tracionadas. Ou nós analisamos pela seção com furo, ou pelo escoamento generalizado na barra que provoca essa deformação. De uma forma geral é essa. Ela vai falhar de uma das duas opções. Vamos avançar com os cálculos para vocês entenderem. O primeiro dimensionamento que nós vamos fazer, tá? Dimensionamento de peças em geral com furo. A carga de ruptura, ela tem que estar na mesma alinhamento, na mesma direção em que está indo o sentido dos furos. Eu vou mostrar isso um pouco aqui adiante mas esse é o princípio básico. Basicamente o seguinte, nós temos aqui uma força de tração e ela tem que estar indo na orientação na qual está indo os furos. Está vendo que os furos estão indo para a direita? Então a força tem que estar indo para a direita para a gente validar aquele cálculo ali. É o que vai acontecer, na verdade, na prática é isso daí mesmo. Qual que é a equação? Nós temos duas equações que têm que ser analisadas. Uma vai analisar pela tensão resistente à tração do aço e a outra pela tensão de escoamento do aço. São duas análises distintas. O menor nós vamos escolher. Nós vamos ter que calcular a área líquida efetiva. Essa área líquida efetiva nós vamos analisar. Olha, essa chapa aqui, ela tem esses furos aqui. Então, a área, na verdade, resistente dela seria isso daqui. Nós vamos subtrair lá os diâmetros dos furos e fazer uma modelagem de cálculo. Vezes a tensão aqui resistente de tração. Esse coeficiente aqui vem da tabela lá da NBR 8800. Pessoal, nós vamos fazer exemplo resolvido e vocês vão entender tudo aqui como que funciona. Então, esse 1.35 ele vem da onde? Quando eu estou analisando uma ligação e também estou analisando a minha estrutura para uma combinação normal. Se for para analisar a ligação para uma situação de esforço em que é uma combinação excepcional, essas combinações normais, especiais, excepcionais, elas são bem faladas lá no curso de estruturas metálicas versão completa ou dentro lá do módulo de cálculo estrutural nível 0. Cada uma tem a sua análise a ser feita. Por isso que dentro do software SAIP, você vai simular a estrutura, ele vai te dar a condição mais crítica de todas as combinações. Nós vamos calcular utilizando o esforço mais crítico. E para esse esforço mais crítico, nós vamos avaliar se é dentro da condição normal ou excepcional. Se for excepcional, nós utilizamos 1.15. Se a combinação crítica for normal, nós utilizamos 1.35. Do lado de cá, nós temos a mesma equação. O que muda, na verdade, aqui agora é o coeficiente. Tá? Esse coeficiente aqui, ele muda para 1.1. Ele está aqui, ó. Tá? Da combinação normal. E nós vamos utilizar neste cálculo já o que? A área bruta. Então, para tensão de escoamento, área bruta. Para tensão última, nós vamos utilizar a área líquida efetiva. Qual que é o próximo passo de cálculo? Qual a outra opção de cálculo? Dimensionamento de peças que tem a extremidade rosqueada. Regras que tem que ser seguidas. O diâmetro tem que ser no mínimo 12 milímetros. Então, se você está utilizando tirante
um conector que tem um diâmetro menos de 12 milímetros, você já não consegue utilizar aqui dentro da norma esse procedimento de cálculo. Outro detalhe, que é uma nota, na verdade. O diâmetro externo da rosca, ele é igual ao diâmetro nominal da barra. Então, se você tem uma barra de 12, o diâmetro externo da rosca é 12. Dentro do mercado, existe uma variação, pessoal, entre a área efetiva da rosca e a área bruta da rosca. A divisão entre um e outro é mais ou menos de 73% a 80% da área bruta. O que nós vamos utilizar dentro dos cálculos? Utilizar 0,75. Professor, não quero fazer isso não. Eu quero calcular a área bruta da minha rosca, quero ver qual é a minha área bruta da rosca e quero ver qual é a área efetiva. Vai no catálogo, busca essa informação e calcula. E faz a aplicação. Nós vamos utilizar aqui dentro do treinamento 0,75. Então nós vamos pegar 0,75 vezes, 0,75 vezes a minha área bruta, que no final das contas vai acabar me trazendo a área efetiva, vezes a minha tensão resistente à tração do aço, que nós vamos fazer exemplos resolvidos para vocês quantificarem isso daqui, dividido por aquele coeficiente de ponderação que tem na tabela 3 da NBR 8800. A mesma coisa, 1,35 nesse caso e 1,10 nesse caso, combinação normal. Se você tem outro tipo de combinação, esse coeficiente muda. Terceiro trabalho que nós temos que ter em mente: as regras para determinar o diâmetro do furo que você vai ter nessa ligação. Qual que é essa regra? Vamos lá, primeira coisa, os furos eles enfraquecem a seção quanto à resistência à tração, tá ok? Segunda análise é o seguinte: os furos nas chapas, eles geralmente são feitos por pulsionamento ou por broqueamento. Existem outros métodos de trabalho com isso? Existe, tá? Tem empresas que vão fazer o corte a laser, mas de uma forma geral você acaba tendo uma danificação da peça. Por quê? Dependendo do tipo de ligação, se é um projeto muito grande, você precisa de um processo rápido de produção. Não sei se vocês já viram ou tiveram a oportunidade de trabalhar da pulsionadeira, né? Ela tem ali um pedal, ela tem um comando bimanual ali, que você tem que apertar os dois botões ali, ela desce esse punção aqui e faz o corte. Isso tem muito dentro de indústria também, de borracha, onde você tem aquelas telas que vão, as telas tensionadas que vão dentro de peneira vibratória, onde que você tem um punção nele e faz os 3 recortes, aí fica aquela malha de peneira para poder passar o minério ali. É puncionadeira, e aí você faz vários furos rapidamente. Só que esse processo, ele tem uma certa, ele provoca um certo dano na peça, e aí o que a gente faz na hora de determinar qual é o diâmetro do furo? Nós fazemos o seguinte: nós pegamos o diâmetro do furo, acrescemos 3,5 mm. 2 milímetros é por causa do dano que o processo causa em tese na chapa, mas 1,5 mm é da folga necessária para o furo, né? Que você precisa de deixar. Então, todo o diâmetro nós vamos fazer diâmetro mais 3,5. Nós vamos fazer alguns exemplos resolvidos, aí vocês vão materializar isso melhor. Qual que é o próximo cálculo? A área líquida. Esse cálculo 4 aqui, ele serve para alimentar as outras equações. As equações lá na frente vocês vão ver. Me traz aí a informação de quanto que é a área bruta. Me faz aí quanto que é a área líquida. Vocês vão ter que avaliar se a ligação possui furações lineares, linha reta, ou em zigue-zague, ou enviesada, também pode ser chamada assim. Vocês vão buscar essa equação aqui várias vezes durante os cálculos. Esse tipo de chapa que ela está com as furações, então as furações elas estão todas alinhadas, tá? Se essa peça tivesse a tração aqui, furação no sentido da tração, no sentido de onde que está
da direção onde está o esforço de tração. Esse tipo de cálculo aqui ele é bastante simples, né? Ele é até lógico. É a largura da chapa menos. Você tem a largura da chapa e ele vai fazer o quê? A área bruta é essa, mas eu quero que tira para mim o diâmetro do primeiro furo, o diâmetro do segundo furo, o diâmetro do terceiro furo. Lembrando que este diâmetro do furo ele considera o diâmetro do parafuso do conector mais 3,5 de folga. Vai fazer isso para todos os furos. Aqui ele está somando com zero. Por que ele está somando com zero? Porque ele não tem essa parte aqui da equação que nós temos no tipo de ligação com zigue-zague. Então a gente pega essa largura aqui, essa largura B, e multiplica pela espessura T, que é a espessura da minha chapa de ligação. Vamos para o outro exemplo. O exemplo do zigue-zague ele funciona o seguinte: a lógica é qual seção de furos, qual sequência de furos me traz a maior ou menor área líquida efetiva. Então, nós vamos ter que calcular. Com o exemplo resolvido, vocês vão entender direitinho como que funciona isso aqui. Eu tenho a primeira linha, tá? Uma linha transversal, que me daria uma seção líquida X. Por quê? Vai ter a minha área bruta e vou tirar 2 furos. Depois eu tenho uma outra possível combinação de linhas de furos, onde eu vou ter minha área bruta e vou subtrair tirando o primeiro furo, segundo furo e vou para o próximo. Ok? Vai ter casos em que a gente pode ter um furo. Vamos supor que a gente tem um furo aqui, ó. E aí, ao invés dele descer, eu vou apagar isso aqui para você, mas com exemplos resolvidos vai ficar melhor de vocês entenderem. Mas a gente poderia descer, vem para aqui, passa para o centro desse furo e vai lá no outro e sai. Ok? Vocês vão ver que tem algumas combinações, somente com exemplo para vocês entenderem. E aí nós precisamos de saber alguns conhecimentos aqui. Primeira coisa, o espaçamento entre furos da fila, tá? É o máximo espaçamento. Não seria o espaçamento entre o primeiro e os furos subsequentes, é entre o primeiro e o último. Depois nós temos aqui o espaçamento transversal, é o espaçamento entre a primeira fila e a segunda fila, ok? Depois nós temos aqui o espaçamento longitudinal, que é entre o primeiro e o segundo furo. Poderia ser essa distância aqui também, daqui até aqui. Outra informação que nós vamos precisar, o comprimento do segmento do zigue-zague. O que ele é? É o G mais S ao quadrado mais 4G, dividido, né, por 4G. Isso é uma equação que nós vamos usar mais adiante. Diferentemente da área líquida para furações retas, onde que você tem aqui no caso do zigue-zague, nós fazemos a mesma coisa que fizemos lá atrás, B menos todos os furos, só que aí nós somamos. Somamos com quem? Com S ao quadrado, dividido por 4G, e depois que nós fazemos essa somatória toda para achar um comprimento específico, nós multiplicamos por T, e aí nós encontramos o resultado em milímetro quadrado. Tá? Se você converter as dimensões aqui em centímetro ou metro quadrado, você vai ter área em metro quadrado. Depois nós vamos avançar um pouco mais. Por quê? Agora nós vamos fazer o cálculo da área da seção transversal. Só que agora, pessoal, esse tipo de cálculo, ele considera o seguinte: você não tem tração em todas as abas do seu perfil. No caso anterior, é o seguinte: eu tenho uma chapa e essa chapa está toda tracionada. Agora, no caso desse perfil, ele está todo tracionado? Não, por quê? Eu tenho furo aqui, mas não tem furo na aba lateral. Então, é só uma face desse perfil que tem. Vamos analisar esse perfil aí?
Ele tem tração total? Não tem. Ele tem tração na alma. Conector na alma. Para poder fazer que tem tração total, eu teria que colocar furo em cima, furo embaixo, aí é tração total. Ou, se fosse o perfil soldado, solda em cima, solda na alma, solda embaixo. Aí sim ele volta para o caso anterior, onde que nós onde não há essa limitação aqui quanto a transferência parcial de esforço. E como que nós vamos fazer então? Já que a equação, o sentido dela é o seguinte, já que não tem uma transferência de esforço de tração total, ou seja, meu componente participa 100% em todas as faces na transferência de esforços, então nós temos que aplicar um fator de redução. Esse fator de redução ele vai depender de alguns critérios. Ok? Esse fator de redução ele vai ser aplicado, né? Vai ser multiplicado pela minha área bruta se for uma ligação soldada, sem furo. Se for uma ligação parafusada, nós vamos multiplicar pela área líquida, no caso aí com furos. Então existem dois tipos de equações aqui. Nós montamos aqui só a primeira, né? Que seria para ligação parafusada. Fosse soldado, ia ficar CT vezes AG. Então, qual que é o primeiro padrão de coeficiente de redução? Para perfil de seção aberta. Quais são? Perfil L. Perfil C. É aberto, né? Ó, é aberto. Perfil I. Se fosse o metalão, seria? Não. Concorda? Então, para esse tipo de perfil, nós temos uma equação para definir esse coeficiente de redução. E aqui tem que tomar um detalhe. Tá? Porque nós vamos ter que fazer o cálculo aqui o seguinte. 1 menos a excentricidade, eu vou explicar o que é essa excentricidade, dividido pelo comprimento. Esse comprimento nós vamos chamar de L ou LW, né? Nós chamamos mais de LW. Aqui eu quis deixar tudo como L, mas em perfil soldado nós poderíamos chamar de LW, mas para não confundir vocês, tá? O que é essa excentricidade? Vou pegar a caneta aqui para poder fazer um apontamento melhor. Você tem que analisar a primeira coisa. A minha peça, na face que acontece, aqui, ó, eu tenho essa face aqui onde que está conectado os furos. Ó, tem um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui. Então, olhando para a tela, significa que essa peça aqui nós vamos puxar ela. Então, olha para a tela do seu computador, vou pegar essa peça, vou puxar ela em direção do seu peito. Estou tracionando ela, ok? Aqui é um perfil U, ou perfil C. Qual que é essa distância, essa excentricidade? É a distância entre a face onde que teria, teoricamente, uma outra chapa aqui, ou seja, a face onde que tem o contato, até o ponto onde que tem o centro de gravidade. Nós vamos mostrar isso depois, mas no catálogo do perfil tem esse centro de gravidade, mas o centro de gravidade é o ponto onde que, se você fosse levantar uma peça, em tese, ela se permaneceria em equilíbrio. Se você pega uma régua e quer colocá-la em equilíbrio, você tem que segurar no centro. No perfil U, ele tem esse ponto de equilíbrio. Então, isso daqui seria a minha excentricidade. Eu vou mostrar outros exemplos que vai tirar a dúvida que você vai ter. É quando for ao contrário. Se eu tivesse, por exemplo, furo aqui na mesa, aqui, como que é ser? Tem um macete para ser feito. Tem a cantoneira. Então, eu tenho um furo aqui, não tem? Então, a minha face, onde que vai ter uma chapa aqui, vai ser aqui embaixo, certo? Vai ter uma chapa aqui embaixo, vai ser parafusado e tudo mais. Então, eu tenho que pegar sempre
eu vou pegar e vou montar a distância perpendicular. Sempre vai fazer 90 graus, ó. Fiz 90 graus. Aqui também, se você for olhar, ó, a distância que a gente estava analisando estava fazendo o quê? 90 graus. Então, eu pego a minha face, onde que vai ter a minha chapa, e procuro uma distância perpendicular até o centro de gravidade. Então, aqui estaria a minha excentricidade que nós precisamos de fazer para calcular o nosso fator redutor. E se fosse ao contrário, se eu tivesse aqui no caso o furo na aba, nessa aba, a mesma coisa, olha, eu vou ter uma chapa aqui que vai estar conectada. Então, se a minha chapa está nessa direção, eu preciso de encontrar a distância que esteja a 90 graus. Aí eu jogo para cá, projetei. Onde que está esse ponto de centro de gravidade? Está aqui. Então, é essa distânciazinha aqui que eu vou pegar, como eu coloquei lá no desenhozinho para vocês, ó. Essa seria a minha distância. Vamos com o perfil I para poder tirar o restinho da dúvida que tem? Qual que é a distância? Tem duas distâncias, porque é o seguinte, eu estou entendendo aqui que vocês vão colocar uma chapa do lado de cá, então é um cálculo para o lado de cá, e tem uma chapa para o lado de cá, certo? Então essa é minha face, onde que vai encostar a chapa. Então tá aqui, ó, encostar a chapa, tá nessa direção. Eu preciso da distância que faça 90 graus, então tá aqui, ó. Projetei para o lado, onde que é o centro de gravidade. E aí que está o X da questão aqui, quando você tem esse tipo de comportamento. Na verdade, você tem que analisar essa peça como se ela fosse duas. A seção cinza segura a onda da direita, a seção amarela segura a onda do lado esquerdo. Então, se eu estou analisando o que o meu lado direito está resistindo, o centro de gravidade tem que ser dessa metade, dessa simetria, dessa divisão que foi feita. Então, o centro de gravidade agora é desse perfil U formado aqui em cinza. Para o lado esquerdo, eu uso o centro de gravidade do meu perfil U. O centro de gravidade do perfil U, obviamente, estaria no centro. Ok? Vou inverter os furos, que aí mata o restinho da dúvida que você tem. Olha só, o que acontece quando eu tenho furos nas mesas. Eu tenho uma chapa que vai, obviamente, apoiar aqui em cima, né? Tá aqui em cima, ó. Então, essa é a minha primeira linha de referência. E eu quero saber onde que se encontra o meu centro de gravidade. Onde que se encontra? Primeira coisa, se você faz um furo em cima, você tem que fazer um furo embaixo, você precisa de ter simetria, tá? Então, o que acontece? Essa seção amarela, a parte de cima, ela está resistindo o esforço dos dois furos de cima. É metade da peça. A outra metade, que é a cinza, ela segura a onda do esforço que está vindo embaixo. Ok? Eu não posso usar o centro de gravidade aqui como sendo aqui no centro. Então, por isso que a gente divide as peças. Eu vou fazer exemplo resolvido justamente para vocês aprenderem isso. Vou pedir para colocar exercícios avaliativos para a gente ver como que vocês estão fazendo para liquidar essa dúvida. Mas, como a gente tem essa divisão, como eu expliquei, o centro de gravidade que eu tenho que olhar é dessa meia seção que vai resistir o esforço dos furos dessa mesa superior. Esse centro de gravidade tem tabelado ou podemos calcular. Ah, professor, não sei calcular. Nós ensinamos. Tá? Se você não souber, nós ensinamos. Nós vamos colocar isso mais adiante, inclusive, porque pode ser que em alguns casos isso seja necessário.
Então, para o lado de baixo seria a mesma coisa. Eu teria um centro de gravidade aqui, um centro de gravidade na parte de baixo e analisaria o quê? A distância seria da onde que ia ter uma chapa aqui até essa parte aqui, teria essa outra distância aqui, ó. Bom, espero que tenha ficado claro essa questão aqui. Exercícios vão ajudar vocês a matar a pau isso aqui. Vamos às definições do comprimento da ligação. Como que é definido esse comprimento, né? Nós temos ligações soldadas e parafusadas. Ligação soldada, o comprimento, esse comprimento de ligação, nós vamos falar que ele é igual ao comprimento do cordão de solda. Esse comprimento aqui do cordão de solda, que tem nessa chapa, na ligação dessa chapa com chapa, qual que é? Ele deve ser maior do que a largura dessa chapa que está sendo conectada. Então, se tiver 200 milímetros essa chapa, aqui tem que ter no mínimo 201. Essa é uma regra geométrica, não quer dizer que se você colocar uma chapa aqui de 200 de largura, vai pôr uma solda ali de 205, vai resistir. É só uma regra. A mesma coisa acontece para a ligação parafusada. Você tem uma chapa de 200, você precisa de no mínimo ter uma distância de 201 milímetros entre um parafuso, o primeiro parafuso e o último parafuso. O mesmo aconteceria se fosse uma ligação do tipo perfil U, tá? Não ia mudar esse tipo de nomenclatura do comprimento de ligação. Sempre o comprimento, no caso soldado, o comprimento do cordão de solda, que deve ser maior do que B, e no caso parafusado ficaria a mesma coisa, o comprimento entre o primeiro e o último parafuso. Nós temos aqui agora o cálculo para uma seção transversal que tem uma ligação agora não longitudinal igual era antes, e sim agora transversal. Então, se eu faço uma solda aqui igual tá aqui, foi colocada aqui, dessa chapa com essa cantoneira na aba que fazia a conexão com a mesa, qual que é um novo valor de CT? Vai ser a área transversal do segmento ligado, que seria a área da aba na qual foi conectada com a chapa, dividido por AG, que seria a minha área total, a área bruta. Tá? Então, isso daqui é uma outra opção de cálculo que você vai ter em casos como esse, quando você faz uma ligação transversal. Agora, nós temos também um valor redutor para chapas planas ligadas por soldas longitudinais, que é igual estava aqui antes. Qual que é o valor de CT para esses casos? Ele é 1 se o comprimento da minha solda for maior do que 2 vezes a largura, ou seja, se a largura da minha chapa aqui for de 200, vou pegar aqui, ó, se a chapa é 200 e o comprimento do cordão for 401, ou seja, é maior do que 2 vezes a largura, 2 vezes a largura daria 400, você está colocando 401. Você utilizaria o quê? CT igual a 1, ou seja, não reduz. Você está falando que é a mesma coisa. Ou 0,87 se você tiver um comprimento de cordão maior do que 1,5 vezes o valor da largura da chapa B e menor do que 2 vezes a largura B. Então tem que ficar entre 1,5 e 2. E 0,75 se você tiver um comprimento da sua chapa que deve estar entre B e 1,5 B. Aí você utiliza o CT igual a 0,75 em qual equação? Nessa equação aqui. Então, a área líquida efetiva, ela fica igual à minha área líquida efetiva, ela não tem redução se você conseguir encaixar dentro dessa situação. Aqui você tem uma redução e aqui você tem uma redução maior ainda. Nesse caso aqui vai depender muito da relação entre a área da qual foi soldada com a área bruta, e nesse caso aqui o CT ele vai ser calculado e ele tem que dar um resultado maior ou igual a 0,6 para ele ser validado. Tá ok? Então você vai precisar de controlar aqui no caso qual que deveria ser o comprimento L de solda para que você consiga fazer a união com esses tipos de perfis de seção aberta. E por último, antes de entrar lá agora nos exercícios resolvidos, nós temos o sexto item a ser analisado,
que é o cálculo desse cisalhamento de bloco em chapa tracionada fina por colapso de rasgamento. Por quê? A chapa fina ela está mais propensa a com que o conector tenha a capacidade de rasgá-lo, ok? E nós temos que fazer esse tipo de cálculo. Em chapas mais grossas, pessoal, o parafuso, o conector, geralmente ele não vai ter ele não vai ter capacidade de rasgar a chapa, ele rompe antes. Mas em chapa fina, pode ser que o parafuso, o conector tenha mais resistência que a chapa, então ele não vai falhar, ele vai vir rasgando, porque aqui tem duas falhas, ou a chapa falha ou o parafuso falha. Se o parafuso ele tem é igual aqueles dispositivos de segurança, você quer proteger um sistema para que, se caso a tensão subir, ele desacople. Você tem que dimensionar de tal forma com que ele rompa antes que algo aconteça. É o caso aqui. Só que aqui acontece o contrário. Você não rompe o parafuso, você vem rasgando a chapa e rompe. E é por isso que nós temos que fazer esse tipo de análise aqui do cisalhamento do bloco. Vamos lá. A equação é essa daqui. Nós vamos pegar 60% da tensão de ruptura do cisalhamento. Nós temos o ANV, que é a área líquida da minha área cisalhada. E nós temos aqui o AGV, que é a minha área bruta da minha área cisalhada. Mais um outro fator aqui também, na qual ele vai ser 1 se a tensão de tração na área líquida tracionada, ANT, for uniforme, que é grande parte dos casos, é isso que vai acontecer. Para não ser uniforme, eu tenho que fazer fazer as surações de forma não simétrica, e aí sim eu consigo provocar uma tensão não uniforme em toda a peça. Mas no caso aqui, por mais que eu colocasse, por exemplo, 3, 2, 2, 3, mas ele está simétrico, então ele vai provocar uma tensão de uma forma geral na peça uniforme. Então, se for dessa forma uniforme, nós colocamos 1. Se não for uniforme, nós temos que colocar meio. Aí vai ficar meio vezes a minha tensão de ruptura a cisalhamento vezes o meu NT, que seria a minha área tracionada. O que é essa área tracionada? Observe aqui, pessoal, que essa chapa aqui, na verdade, nós vamos ter parte da seção resistindo à tração. Então, a gente fazendo um corte aqui, a gente ia ver uma seção cinza resolvendo a tração, mas onde tem aqui o furo, vou ter uma área que vai ser uma área cisalhada. Eu até coloquei aqui de vermelho aqui, ó. A gente olhando de frente, a gente ia ver o quê? Uma área que resiste à tração, uma pequena área que é uma área de cisalhamento, depois vem uma área grande que resiste à tração, aí vem o furo, que é uma área de cisalhamento, depois vem outra área, que é uma área de resistência à tração, e por aí vai. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. Os cinzas seriam as áreas de resistência à tração, e aqui onde que nós vamos ter uma área cisalhada. Na próxima aula nós vamos vir com exercícios resolvidos. Na próxima aula vocês vão começar a entender por que. Vocês vão ver o exemplo, vocês vão ver o cálculo, e aí vocês vão começar dentro do projeto estrutural associar. Ali eu vou usar uma ligação, vou colocar só tração, tem só tração, então já sei calcular. Pronto, foi embora. E aí nós vamos avançando com os diversos tipos de ligações, e aí vocês vão associando. Ó, esse tipo de ligação é assim que calcula, esse é assim, esse é assim, esse é assim.